A VMware é uma grande empresa na área de tecnologia, fornecendo produtos relacionados à virtualização e também a backups. Um dos grandes produtos é o vSphere, uma plataforma onde você cria vários hosts de virtualização e você consegue montar em todo um data center. Existe uma versão free, que é o ESX vSphere, que eu já experimentei há bons anos atrás, e nós também podemos usar produtos menores, como o VMware Workstation Pro e o Workstation Player, que é uma versão bem simplificada do sistema e é o foco desse curso. Ficou curioso? Então vem comigo. Seja bem-vindo ao canal JTech. Nos últimos vídeos, nós aprendemos a como habilitar o suporte à virtualização dentro da sua BIOS e também acompanhamos a instalação do Hyper-V, VMware e VirtualBox. Hoje, nós iremos falar exclusivamente do software da VMware, acompanhando o processo de instalação de uma máquina e mostrando algumas configurações interessantes. Vamos lá? Então, compartilhando aqui a tela com vocês, nós temos os softwares que foram instalados nos últimos vídeos e hoje nós iremos falar desse camarada, que já está na versão 16. Até hoje não saiu versão em português, então sempre nós temos esse ambiente em inglês e nós iremos fazer a criação de uma nova máquina. Eu vou optar por também criar uma máquina baseado em Windows 11, um Windows Client, uma coisa mais básica, Windows 10, e nós iremos fazer o passo a passo da criação e mais uma vez eu irei mostrar alguns macetes básicos, como a distribuição de discos e o que nós devemos fazer para poder ela ficar com melhor desempenho, aproveitando o hardware da sua máquina. Vamos lá. É bem simples, ela tem aqui alguns botões que inclui desde você parar de utilizar a versão free e ir para a versão licenciada, que tem umas integrações com a área de trabalho, onde você consegue pegar atalhos de programas que estão previamente instalados lá na VM e jogar para cá para quando você tentar executar, ele dá um arranque na máquina virtual e aí já abrir o programa para você ter uma sensação de que aquilo está rodando dentro da sua máquina, mas na verdade vai estar rodando dentro da máquina virtual. Então ele tenta encurtar a distância criada entre a máquina real e a máquina virtual. Então é bem bacana, são algumas funcionalidades que a gente só tem presente na versão Pro. Nós vamos criar uma máquina virtual. Esse software ele é bem apurado. Nas versões anteriores, eu lembro muito bem que ele nos dava determinados templates baseados no sistema que você escolhia. Eu acredito que ele ainda deve estar da mesma forma. Vou pegar aqui essa versão 21H2. Aí, ó, conforme eu tinha acabado de falar, Windows 10 and later x64 detected. This operating system will use a easy install. E aí ele tem aqui um link para poder para que ele possa te explicar o que é isso. Ele vai pegar alguns templates e algumas funções baseadas naquilo que o sistema operacional que ele detectou precisa. Então, às vezes, ele já vai alocar uma quantidade de núcleos de processamento mínimo, uma quantidade de memória mínima, coisas que ele vai garantir que ele vai conseguir executar a máquina de uma forma decente. Bom, ele vai perguntar aqui, se eu colocar uma chave de licenciamento, ele automaticamente vai me dar a versão do sistema operacional com ela relacionada. Como eu não vou inserir nenhuma chave, eu posso escolher a versão. Eu vou optar pela versão Pro, não utilizem a N é uma versão da Europa. Esse aqui é o user da própria máquina, não vou colocar nenhum usuário, nenhuma senha. Vamos seguir. Ok, ele está me informando aqui que pelo fato de eu não estar inserindo uma chave, ele vai solicitar durante a instalação para que eu insira uma. Não vejo problema. Tá aqui, legal. Ele já te dá um nome da máquina baseado em sistema operacional. Sempre
tanto o VirtualBox quanto o VMware, eles vão buscar te dar nomes das máquinas orientadas ao sistema operacional. O Hyper-V, conforme a gente viu, ele não dá sugestão de nome nenhum. Ele vem como nova máquina virtual e pronto. Vou deixar aqui o Windows 10. Por padrão, como ele já é um usuário mais doméstico, ele vem com uma location aqui orientada à sua pasta Users. Vamos dar um browse. E antes da gente seguir, vamos dar uma preparada aqui no caminho. Na minha raiz da unidade C, eu vou criar uma pasta chamada VMware, com o objetivo de aproveitar o meu disco de maior capacidade de entrada e saída, né, com maior velocidade, para poder ter uma máquina que vai desempenhar uma boa capacidade. Nesse meu computador, eu costumo utilizar tanto a unidade C quanto a unidade E. Aqui nós temos um HD de 7400 de rotação e aqui nós temos um SSD NVMe PCI Express 3.0. Não é o mais avançado do mercado. O 4.0 a gente tem uma taxa de cerca de 7 GB de leitura e gravação. É o mesmo tipo de disco presente hoje nos Xbox Series S e X e no PlayStation 5, a critério de curiosidade. Inclusive, se você possuir um NVMe 4.0 que atenda às especificações, você vai conseguir inserir ele como um disco auxiliar dentro do seu PlayStation 5. Nós vamos avançar. Aqui ele já te dá já um disco de 60 GB como sugestão. Eu tenho 130 livre, 60 GB é o suficiente para a gente fazer o teste. E aqui ele dá uma sugestão de dividir entre um ou mais discos. Eu gosto, a nível de gerenciamento, também de desempenho, a colocar a um único disco. Ele já vem aqui com um template montado, conforme eu falei para vocês, sugerindo uma memória de 2 GB, um disco de 60 GB, e ele já vem colocando o adaptador em NAT, 2 CPUs e alguns outros tipos de hardware necessários para que ele possa vir a funcionar. Antes de eu avançar, eu lembrei de uma modificação que eu tinha feito há uns vídeos atrás, onde eu tinha desabilitado algumas interfaces de rede pelo fato de eu ter colocado vários tipos de virtualização na máquina. Antes de habilitar a criação da máquina virtual, para fim de não haver nenhum tipo de problema, eu vou vir aqui e vou habilitar novamente o que for relacionado à VMware. Para que haja um bom funcionamento, para que ela consiga falar com o host, é totalmente importante, imprescindível, que as interfaces estejam em pleno funcionamento, ok, pessoal? Então vamos lá. Habilitei tudo, já está tudo aparentemente na sua via de regra funcional. Vamos dar um Finish. Eu não fiz o Customize Hardware, porque nesse momento eu quero passar para vocês a ideia de que, putz, esqueci de customizar, não era bem assim que eu queria. Salvo o nome da máquina, o restante você consegue facilmente retornar, né, revisitando as configurações da máquina e editar a maneira que você quiser. Então, beleza. Ele dá a mensagem aqui da parte de mitigação que está aberta, explicando direitinho como é que é. Então a gente pode ignorar. Automaticamente ele já vai pedir para poder iniciar a máquina. Eu posso aceitar ou não. Eu vou desligar a máquina só para poder vocês verem que o aplicativo ele é até encerrado automaticamente. E agora nós vamos fazer uma validação daquilo que foi feito na máquina. Clicando com o botão direito nela, ela te dá algumas opções de menu suspenso que você pode utilizar para poder fazer a customização. Uma coisa que é muito interessante é que a VMware ele permite que você use a sua placa gráfica com aceleração em 3D. Então ele te dá uma superioridade para sistemas operacionais que requerem algum tipo de GPU
para poder funcionar alguns softwares, diferente do Hyper-V da Microsoft, por exemplo, que hoje ele em sua forma padrão não te oferece nenhum tipo de ferramenta de aceleração de hardware. Isso é uma coisa muito legal. Então aqui nós temos no sumário 2 GB de memória, vou colocar 4 GB para a gente trabalhar, 2 processadores, eu vou colocar 6 processadores, isso porque eu tenho uma máquina que é 6/12, né? 6 núcleos, 6 cores, 12 threads. Os núcleos são as áreas físicas, os threads são as áreas lógicas. Vou manter o disco, tudo certinho, tudo legal. Ok. E agora sim, Play Virtual Machine. Vamos acompanhar o processo de arranque da máquina. A partir daqui o processo segue simples, tal qual uma criação de uma VM, um outro software ou de uma formatação de máquina, não tem mistério. Ela vai estar utilizando essa unidade para poder fazer a gravação e a gente vai seguir normalmente, sem grandes problemas. Eu vou iniciar aqui os primeiros passos e depois a gente vai seguir com a parte de adiantamento de vídeo. O VMware ele trabalha bem integrado com o sistema operacional da Microsoft e vocês podem ter notado que lá na fase onde ele tinha reconhecido a ISO, eu já tinha setado determinadas configurações como a formatação do disco, como o tipo da edição do sistema operacional e com isso ele pula algumas etapas, fazendo com que a gente ganhe algum tempo na instalação. Eu vou deixar agora o vídeo seguir, eu vou adiantar ele para poder depois a gente ver como que vai ser ela de forma instalada. Até mais. A máquina já está no ar. E uma coisa interessante para poder compartilhar com vocês é o seguinte. Caso algum de vocês esteja com o mesmo cenário que eu, onde está instalado VMware, VirtualBox, Hyper-V, e vocês enfrentarem uma estranha demora na instalação da máquina, pode ser por 2 fatores. Primeiro, você pode ter um processador que não atende tão bem aos requisitos e ele pode estar conflitando. Algum problema de compatibilidade, algum problema relacionado a desempenho que naturalmente vai atrapalhar nesse processo. Ou 2, que é o meu caso, é conflito de plataformas. Vídeos atrás eu falei que nós iríamos botar à prova esse teste, que pedem que não se instale mais de um tipo de hypervisor de uma vez só, porque esse tipo de coisa pode vir a acontecer. Aqui na máquina está instalado normalmente. Eu tinha colocado para que 4 GB de memória fossem compartilhados e 6 dos núcleos de processamento, e a máquina está lenta, muito lenta. Ela não está desempenhando nada das funções. E eu achei interessante compartilhar isso com vocês. É um erro, é um problema, mas é legal a gente experimentar isso aqui ao vivo, porque eu poderia muito bem dar uma maquiada, tentar colocar isso oculto, tentar corrigir, mas o gostoso é a gente pegar problemas que podem vir a acontecer e passar para vocês aqui na hora, né? Como resolver. Porque eu tenho uma filosofia muito engraçada comigo, que é o seguinte: a gente tem dúvida, a gente quer instalar alguma coisa, a gente quer aprender alguma coisa, a gente recorre a tutoriais e nunca no mundo real funciona igual nos tutoriais. A maioria das vezes a gente pega uma coisa que vai bem lisinho, tudo certinho, tudo belezinho, e a gente acaba enfrentando vários problemas depois que não é bem assim na realidade. A gente está tendo aqui um problema de I/O. Ó. O SSD da máquina virtual está topando 100% de uso, enquanto a gente está vendo aqui que, na verdade, ó, a máquina física ela não está tendo nada de uso.
Vamos tentar mitigar? Com essa lentidão, muito provavelmente essa máquina ela não vai conseguir ser desligada. Então o que a gente vai fazer? Nesse cenário onde não tem nada instalado na VM, vamos dar uma porrada nela? Mesmo ela tendo mostrado aí o menu, ela não está nem respondendo o que eu mandei. Já travou meu request. Legal. Vamos aguardar ela desligar. E eu vou fazer umas modificações lá. Primeiramente eu vou voltar a quantidade de cores para o recomendado, para poder verificar se alguma coisa na questão do compartilhamento, da virtualização está conflitando entre o Hyper-V, que é o mandatório, com o VMware. Vamos ver se ela vai desligar rápido aqui para que a gente possa editar. Agora que a gente dá uma martelada na máquina, desligou ela bem dizer na porrada, vamos voltar aqui e mexer nas configurações dela. Eu vou manter os 4 GB e eu vou diminuir a quantidade de cores para 2, que é o mínimo que é solicitado pela Microsoft. Vamos ver como é que ela vai compartilhar. Ela já deu um arranque na UEFI simulada dela bem mais rápido do que estava antes. E agora eu quero ver como é que vai se compartilhar. Beleza. A máquina ela levantou bem mais rápido. E agora a gente pode ver que o SSD está operando em normalidade. E aí vocês vão falar, Jonatas, mas cara, que mitigação foi essa que você fez? Tava dando pau de I/O de SSD virtual, de SSD virtual, e você foi lá e baixou a quantidade de cores e a máquina voltou a funcionar mais rápido com 2 do que estava com 6. Bem-vindo ao TI, galera. É onde o certo não é muito certo. A galera diz que é exata, mas não é bem exato. É isso que deve estar passando na sua cabeça, né? Mas enfim, galera. Tem um pouquinho disso. Quem trabalha no batente no dia a dia sabe muito bem que a gente enfrenta certos cenários muito loucos. É uma coisa muito absurda que a gente enfrenta no TI no dia a dia. Mas a verdade é que é o seguinte. A gente meio que forçou um cenário onde a parte de virtualização do processador está sendo compartilhada em hypervisors diferentes. Ele está brigando por essa área de processamento que deveria estar restrito a um único tipo de virtualização a 3. Mesmo o Oracle não entrando em ação nesse momento, né, o VirtualBox, a gente tem o Hyper-V que está iniciado dentro da máquina. Ele é mandatório porque ele está embutido dentro do Windows. Então, uma das formas de você tentar minimizar essa incompatibilidade por essa concorrência em cima do recurso seria você desabilitando os serviços de Hyper-V. Mas o ideal mesmo para que você venha a trabalhar é você escolher um tipo de virtualização e focar nele. É o importante para poder não haver nenhum tipo de conflito. Então, às vezes, você tem lá seu ambiente em Hyper-V, onde você tem lá máquinas virtuais que estão levantando alguns sisteminhas para você, coisas da sua máquina do dia a dia. Há um Ubuntu que você roda um software, uma emulação de um Plex para um serviço de stream, qualquer coisa que você precise, que está lá no Hyper-V, e aí você quer testar algum outro sistema operacional que só vai ter versão dentro de um VirtualBox, porque às vezes aquele sistema operacional só é compatível lá, e aí você acaba enfrentando problemas como esse, você acha que a sua máquina host não está legal, que ela não está desempenhando mais uma boa eficiência nessa máquina, e você acha que o problema está nela, mas está aí. O problema é conflito de I/O, conflito de hardware. Então, galera, fica aí uma dica muito legal,
que a gente se aproveitou de uma falha que estava ocorrendo no caminho para poder esclarecer para vocês. O que é melhor do que a gente aprender o beabá na instalação de alguma coisa é a gente enfrentar um problema pelo caminho e ter a solução para ele. Beleza? Então, voltando aqui à máquina. Sem mistério, ela tá lá com seus 2 cores, 2 threads, 4 GB de memória e funcionando muito bem. Pontos muito positivos do VMware, que também existe no VirtualBox, é o seguinte, galera. Esse sistema, ele tem uma possibilidade maravilhosa de você colocar nela os seus devices externos. Então eu posso instalar a minha impressora via USB na VM que tem nela. Eu posso pôr um fone de ouvido, eu posso mapear um telefone, eu posso pôr um pendrive. Qualquer dispositivo que for previamente reconhecido pelas portas USB da máquina host vão poder ser mapeados na máquina guest, ainda que esse device ele não tenha drive na máquina host. Uma impressora antiga, que talvez não tenha suporte no Windows 11, no Windows 10, mas que funcionava numa versão do Windows 7 ou no Windows XP, por exemplo, você, uma vez que ele reconheceu lá na árvore de USB, que ele reconheceu o ID de hardware, que é o mapeamento do device, ainda que não haja drive para ele, mas ele reconhecendo ali é o suficiente para, uma vez que você mapear ele para a máquina virtual, ela vai ter os seus drives na versão do sistema operacional convidado lá disponível e você vai instalar e vai funcionar normalmente. Então, assim, é uma grande sacada. E outra coisa legal é que ele tem placa de som, placa de vídeo, ainda que limitada, mas a gente consegue, por exemplo, abrir um YouTube e assistir um vídeo sem problema da própria máquina virtual. Isso é VMware, isso é virtualização. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Caso isso faça algum sentido para você, se você aprendeu, se foi legal, por favor, caso você acha que algum amigo precisa de um conteúdo legal e você quer compartilhar para que ele também aprenda, compartilhe, faça alguma coisa que seja da sua vontade. O importante é a gente compartilhar, não é verdade? Continue conosco, nós vamos fazer mais vídeos compartilhando vários segredos, macetes e outras coisas no mundo da informática. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.